Olá, seja bem-vindo ao Conta Corrente. Em meio às turbulências políticas, a economia avança. O Banco Central cortou pela 9ª vez seguida os juros do país. A taxa Selic, que é referência para os empréstimos bancários e investimentos, é a menor em mais de 4 anos. Quais os impactos para suas finanças? E mais. Por que é um bom momento para investir em startups? Em entrevista exclusiva, empreendedor do Vale do Silício explica. Argentinos bons de prato. O levantamento mostra que país consome mais massas na América Latina. Um resultado dentro do esperado. O Banco Central reduziu nesta quarta-feira a taxa básica de juros. Foi a 9ª redução seguida. Agora a taxa Selic, que é referência quando você pega empréstimo nos bancos, faz investimentos ou atrasa o pagamento de uma conta ou boleto, está em 7,5%. É a menor taxa desde abril de 2013. Com a inflação baixa e a economia ainda fraca, o Banco Central tem cortado os juros numa tentativa de incentivar o consumo. Juros menores ajudam as pessoas e as empresas a pagarem dívidas e estimula também as compras. Alguns bancos já anunciaram redução nas taxas, mas os juros bancários ainda estão estratosféricos, como a gente ouviu nas ruas. Olha só. Demais, absurdamente, muitos juros, só vejo notícia, né? Não percebi ainda não. Para mim o juros está bem alto ainda. Mas aonde que está caindo esses juros? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Todo lugar tem juros, né? Se não fala que não tem juros, mas já está embutida no preço, sentindo diminuir nada. Só no meu bolso. Tem alguma coisa, mas assim não está muito perceptível, né? Pra gente não está fazendo muita diferença ainda não. Percebo não nas compras, mas percebo nas minhas aplicações, são indexadas pela Selic, então eu percebo que está diminuindo a rentabilidade. Compras não, porque eu não compro quase nada parcelado, não é muito bom negócio, não. A gente tenta pagar tudo à vista, vai economizando para não recorrer a créditos. Financiamento de casa própria, tem financiamento de carro, enfim, a gente sempre está pagando juros. A taxa é muito alta? A gente sempre acha, aliás, quando nos oferecem, dizem que é acessível. Então a gente acha que está acessível, mas se colocar num papel, a gente vê que realmente é muito alto. Tem um carro financiado, faz alguns meses que eu comprei e foi bem difícil negociar. Várias tentativas de banco e sempre tive que pesquisar, sempre é menor. Mas ainda assim a taxa você achou que ficou muito alta? Ficou alto, ficou bem difícil de pensar mesmo, mas não tem jeito, né? Tem que encarar. Como você faz para não gastar tanto com juros? Pesquisar demais em todas as possibilidades possíveis. Como você faz para não gastar tanto com juros? É não comprar, né? Só não comprando você não vai pagar juros. Aí, medida radical, né? Quando você vai sentir no bolso o corte da taxa de juros do país? Vamos falar sobre isso aqui com nossos convidados. A gente recebe o economista Roberto Padovani, do Banco Votorantim, e também o empresário Marcelo Blay, que é da Minuto Seguros, é presidente da Minuto Seguros. Obrigada a vocês dois. Padovani, queria começar com você. A gente viu que as pessoas demoram a sentir, porque a taxa Selic é uma e a taxa que a gente paga é muito mais alta. Mas desde que começou essa trajetória de queda da Selic, que estava em 14,25, agora está em 7,5, já deu para chegar no bolso de forma significativa ou é isso mesmo que a gente ouviu nas ruas e ainda não dá para sentir? Denise, acho que são várias leituras. Uma é que os efeitos de uma redução de taxa de juros não são instantâneos, eles vão se espalhando na economia ao longo do tempo. Mas o motivo pelo que faz o Banco Central cortar juros, o motivo que permite ao Banco Central cortar a taxa de juros é a queda substancial da inflação. Essa redução da inflação já chegou ao consumidor, as pessoas se sentem mais ricas e, portanto, isso já estimula o consumo. Também tem um fator que é atípico, que é o fato de a gente estar vivendo a maior crise financeira da nossa história e, portanto, para as empresas, menos para os consumidores, mas para as empresas cortar juros é uma decisão de vida ou morte. As empresas estão renascendo financeiramente por conta desse alívio financeiro. Marcelo, no seu setor, que é de seguros, a queda nos juros faz diferença significativa para bens financiados, imagino? Deve aumentar a venda de automóveis, pode ajudar vocês também, né? Não, faz sim uma diferença. A gente vinha vendo a queda da taxa de juros, mas não estava tendo impacto direto nas vendas de seguro. Recentemente, eu vou dizer 2 meses para cá, a gente tem bastante pesquisa, as pessoas continuam buscando muito tentativa de baixar o preço do seguro, mas as vendas voltaram.
não vou te dizer que voltaram assim radicalmente, mas já tem uma volta interessante. A gente tem fechado mais negócios em termos de seguro de automóvel, seguro de residência, inclusive seguro para pequena e média empresa, que era uma coisa que estava basicamente parada. A gente sente que as pessoas têm essa percepção da volta do poder aquisitivo em função da queda da inflação. Agora, Padovani, quem tem financiamento imobiliário ou outros tipos de empréstimo já começa a ficar aí atento para a possibilidade da portabilidade de crédito, ou seja, pegar o empréstimo do banco que está e levar para um outro banco que cobre uma taxa menor. Qual que é o momento de fazer isso? É esperar acabar de cair a taxa, se vier mais cortes por aí, ou já de uma vez? Não, o momento é agora, Denise. A gente está vivendo uma combinação rara na história, euforia global, custo financeiro no mundo caindo, inflação no seu nível mais baixo por conta da recessão e o Banco Central provavelmente atingindo seu nível mais baixo de juros da história. Os mercados já anteciparam isso, portanto a estrutura de taxa de juros da economia já se reduziu e o momento para se financiar carro, entrar no mercado imobiliário é agora. Essa é a oportunidade. Não tem que esperar. Não tem que esperar não. É agora mesmo. Então vamos lá. A gente vai ver agora aqui no telão as aplicações que acompanham a taxa Selic devem render menos a partir de agora, mais ou menos que a gente ouviu um dos entrevistados da Paula Araújo na rua falar pra gente que ele sentiu nos investimentos. Olha só, há um ano, com a taxa básica de juros a 14,25, como eu falei mais cedo, né, que ela estava bem acima do que está hoje, um investimento de R$5.000 no título do Tesouro que paga a variação da taxa Selic garantiu um retorno de R$553. Agora, com a taxa aos 7,5%, o ganho cai para R$300. Outro investimento influenciado pelos juros básicos da economia é o CDB, que é um título de dívida do banco. Usando como exemplo um CDB de banco médio que pague 100% da taxa DI, que é uma taxinha que acompanha a taxa Selic, o rendimento há um ano, olha só, era de R$570 e agora ele está em R$300. Padovani, essa simulação que a gente mostrou é de investimentos assim mais conservadores, né? Mas mesmo entre esses mais conservadores, dá para encontrar uma ou outra opção mais rentável? Acho que, Denise, o que muita gente tem feito é, em vez de aplicar em títulos do governo, em crédito público ou crédito dos bancos, muita gente tem optado por dar dinheiro emprestado para as empresas. Os créditos privados ainda têm uma taxa um pouco mais favorável. Mas eu diria que esse não é uma aplicação popular, não acho que não está acessível a todo mundo. Então, infelizmente, nesse momento de taxa de juros em queda, você reduz a tua amplitude de opções no mercado de renda fixa. E aí é natural que as pessoas busquem, por exemplo, investimentos de mais alto risco como bolsa. Eu sei que o setor de seguros ele não sofre tanto com a crise, aí veio a crise, ele continua crescendo, talvez tenha diminuído um pouquinho esse ano o crescimento, mas continua crescendo bastante. Agora, com essa retomada, o que vocês estão vendo aí no futuro próximo? Quais setores que devem puxar a aceleração da venda de seguros? É o setor de automóveis, residencial, seguro-saúde, muita gente abriu mão, né, de seguro-saúde. O que vocês estão vendo? Denise, você tem razão, é um setor que vem crescendo realmente a taxa de 2 dígitos. Nos últimos 2 anos cresceu menos que 2 dígitos, mas continuou crescendo. O que a gente tem visto aqui, exatamente como a economia tem se comportado, provavelmente os setores que vão começar antes são setores ligados a consumo. Então a gente vê uma retomada aí de financiamento de automóvel ou de próprias residências, isso deve impulsionar o mercado de seguros com certeza. Com relação ao seguro-saúde, pelo fato de a gente não ter a possibilidade de compra de seguro-saúde para pessoa física, que houve várias mudanças de legislação há muitos anos atrás, basicamente o que vende é seguro-saúde para empresas. Então sofreu-se muito em função do desemprego avassalador. Com a retomada da economia, as empresas voltam a contratar e essa é uma área que deve retomar, porque é um benefício que você dá e que te ajuda a contratar pessoas, a atrair talentos. Essa eu acho que realmente é uma das áreas bem promissoras. Agora, Padovani, os economistas dizem que agora é nesse momento que os juros estão caindo, as pessoas têm, se quiserem rentabilidade maior, têm que pegar mais risco. Isso significa necessariamente bolsa de valores? Ou existem outros investimentos que seriam mais arriscados, portanto pagariam mais e não é bolsa? Tem isso? Eu acho que para os mercados mais profissionais, como eu te falei, tem crédito privado, tem mercado cambial, tem mercado acionário, mas eu acho que para a população, de modo geral, as opções são muito limitadas. Então, ou você busca um pouco de segurança ainda em título público, mas se não for isso, eu acho que a aplicação mais popular ainda continua sendo a bolsa
e, portanto, é ela que vai te possibilitar um ganho maior. E ela não tem fundo garantidor de crédito. Quem tem medo... Não tem. Você pode, hoje em dia, talvez uma opção, agora você me faz pensar, são apostar num bom gestor. Esse sim, um profissional experiente que vai poder diversificar suas opções. Tá, já é alguém entendido do assunto. Vamos trazer agora outros números da economia nessa quarta-feira. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho da Bolsa aqui também. Eu vou aqui para o nosso carrossel. O dólar fechou praticamente estável hoje, negociado a R$ 3,24. O mercado financeiro teve um leve momento de instabilidade na tarde dessa quarta-feira, com a notícia de que o presidente Michel Temer foi hospitalizado no começo da tarde. Teve alta depois de 7 horas de internação. Além disso, a expectativa da votação da segunda denúncia também contribuiu para essa instabilidade. Por conta disso, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo chegou a ter uma queda rápida, mas depois subiu com o início da votação e terminou o dia em alta de 0,42%. O desempenho foi puxado principalmente pelo setor bancário, além da Petrobras. Outro número, 340 mil contribuintes serão informados por meio de carta de que estão na malha fina do Imposto de Renda de 2017. Segundo a Receita Federal, se as pendências não forem resolvidas, podem resultar em autuações no futuro com multas de, no mínimo, 75%, além de juros e do imposto devido. Padovani, falar um pouquinho do dólar, a gente viu, hoje o dólar teve um dia calmo, mas nos últimos dias a gente tem visto uma força aí do dólar, motivos internos e externos também. Você acha que essa valorização do dólar pode bater na inflação, acabar encarecendo os produtos e bater no nosso bolso? Eu acho que não, porque não há um movimento forte no câmbio. A gente tem visto ao longo de setembro e outubro fortalecimento do dólar global, moeda brasileira perdendo um pouco de terreno. Agora, eu diria que não é uma desvalorização expressiva a ponto de gerar um choque no custo das empresas e a ponto de elas repassarem. Agora, mesmo que haja alguma pressão, é preciso lembrar que a economia ainda está muito fraca e, portanto, a capacidade de repasse desses custos é muito limitada. Então, seja por um motivo que é a variação do dólar ou pelo ambiente econômico de modo geral, esses movimentos que a gente vê no dia a dia devem gerar pouco efeito sobre a inflação corrente ou a inflação esperada no futuro. Tá, joia. Olha, incertezas na política e na economia não impedem o crescimento das pequenas empresas de tecnologia, as startups. É isso que diz Adel Hesse, conhecido como o mentor do Vale do Silício. O Adel é o presidente da maior aceleradora de startups do mundo, o Founder Institute. Em entrevista exclusiva à repórter Paula Araújo, ele falou por que vale a pena apostar em negócio próprio nesse momento. Vamos ver. What do you think about the Brazilian startups? Brazilian startups are starting to really grow compared to other regions in Latin America. So you're starting to see larger companies emerge in Brazil than you might see, let's say, in Colombia or Chile, that are placing a large focus on startups today. The big question that they face is, how are they going to go international? And the Brazilian market is large enough to help these startups get going and get some initial traction. But then if they're going to become big global players, they need to think about where are they going to expand to next. And how to get money? Is it possible to have support here in Brazil? Financing in Brazil has expanded massively in the last few years. There's very proactive angel networks. There are very proactive what are called seed accelerators that fund new companies. And there are new venture funds getting started every day. So not only do you have a great market opportunity to get started, but there's funding opportunities to take your idea, raise capital, grow within Brazil, and then expand internationally. At the Founder Institute, we run programs to help people raise money, and we run them here in Brazil as well as many other countries around the world. Raising money is hard. There's no question about it. It will take you 3 to 6 months to raise money no matter where you are in the world. So it takes 3 to 6 months in Brazil, it takes 3 to 6 months in the United States. So if you're an entrepreneur and you want to raise money,
you need to be prepared to make some big sacrifices. But the good news is, in Brazil, those investors are present and ready to help. So if you take the time, there will be money at the end of that effort. And again, it will take about 80% of your time for 3 to 6 months, but you will raise a round here in Brazil if you have a good business. Marcelo, como é que foi para vocês? Vocês começaram tem 5, 6 anos. Exato. Né? Como uma startup, vocês receberam investimento. Foi dentro desse padrão que ele colocou aí, levar 3 a 6 meses para conseguir dinheiro, gasta 80% do tempo buscando esse dinheiro. Como é que foi para vocês? Foi um pouco mais do que isso. A gente acabou pegando uns 8 meses que levou, mas existia muito interesse. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a levantar capital, apareceram 42 interessados. Foi assim um recorde histórico que a gente teve e muita gente ao redor do mundo todo. Então, sempre teve muito dinheiro disposto a investir no Brasil, mesmo em épocas de crise. A gente teve sorte de investir quando o Brasil ainda estava na crista da onda, a revista Economist tinha o Brasil com Cristo Redentor levantando voo, então despertou muito interesse. Antes do pântano, antes da desilusão com o Brasil. Agora, uma coisa que ele falou é verdade, toma muito tempo. Essa questão dos 80%, eu não sei se não chega a 90%, para te falar a verdade. Assim, é um suadouro, mas vale a pena. Assim, você consegue alavancar teu negócio mais rápido quando você tem um suporte desse. E tem gente muito boa podendo ajudar. Padovani, e de um modo geral, você acha que o sistema bancário está mais disposto a emprestar dinheiro agora com essa retomada da economia, com a queda dos juros, ou ainda estão amarrando aí? Acho que para as empresas, digamos. Na parte das famílias está indo bem. A gente lá no banco financia carro usado e estamos indo super bem, há muita demanda. Na parte das empresas, há cautela ainda. Mas eu acho que com o tempo, à medida que você vai ganhando confiança, a economia vai ganhando tração, você vai superando essas incertezas com relação ao crédito. Eu acho que essas startups também ajudam os bancos. A gente lá no banco... As startups hoje são parceiras nossas. A gente acabou de fazer um acordo com o Guia Bolso que potencializa nossas vendas, nossos financiamentos pela internet. Fizemos também um aporte na Microsoft agora, com startups. Então, acho que esses mecanismos paralelos ajudam a dissolver essa trava no crédito. E qual que é o segredo? Quem está assistindo a gente agora tem uma startup que quer levantar uma grana, está nessa situação. Qual foi assim, o pulo do gato que você acha que ali vocês mudaram uma coisinha, colocaram uma coisinha a mais e conseguiram levantar a grana? Foi o fato de ter muita experiência na área que a gente estava desenvolvendo o negócio. Você vem de uma grande seguradora, né? Eu trabalhei em 2 grandes seguradoras, então eu trago essa bagagem. Assim, investidor, em geral as pessoas acham que você vai pegar um jovem saindo da faculdade. Investidor gosta de um pouco mais de segurança, tem um outro fio de cabelo branco, não é ruim. Que bom! Excelente, né? Eu já tenho vários. Os meus estão escondidos. Conhecer a indústria profundamente e saber fazer gestão de pessoas. Acho que quando você traz uma experiência de que você sabe gerenciar equipes, que você começa com uma startup, se der certo, ela vai crescer, você vai ter que saber lidar com gente. E esse acho que é o maior pulo do gato que tem. Tá, já. Olha, vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vê mais um trecho dessa entrevista exclusiva. E ainda, os argentinos são bons de garfo. Um levantamento mostra que o consumo de massas por lá é o maior da América Latina. Os detalhes no próximo bloco. Na hora de investir, você já teve a sensação de ser só mais um? A XP sabe que nenhum investidor é igual ao outro. Os objetivos da Júlia não são iguais aos do João. O perfil do André é mais conservador do que o do Marcelo. Por isso, na hora de investir, conte com a experiência da assessoria XP. Porque se você é único, sua forma de investir também tem que ser. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Samsung Style S50 e S51. Redefinimos o conceito de leveza.
Para que o senhor precisa de um empréstimo mesmo? Então, é que eu estou expandindo os meus negócios. Eu só posso dar uma olhadinha no seu CPF, por favor? Calma. Fica quieto aí! Não, O senhor não tem vergonha, não? 14 empresas abertas no seu nome. O senhor tem até as calças. E só tem a coragem de vir aqui pedir empréstimo. Como assim? Serasa Antifraude. Evite golpes e fraudes em seu nome. Assine agora. Eu adoro a localização do Jardim das Perdizes. Eu chego do trabalho até os meus filhos rapidamente. Isso para mim é vital. Morar no Jardim das Perdizes me traz a facilidade de cuidar da minha saúde. O Jardim das Perdizes sempre esteve pronto. Lazer pronto, parque pronto, árvore plantada. Morar seguro em São Paulo? Sim, é possível. A sua vida também vai mudar no Jardim das Perdizes, o bairro planejado, mais moderno de São Paulo. Conta Corrente está de volta. Ser apaixonado pelo próprio negócio e não desistir. Na segunda parte da entrevista exclusiva com o chamado mentor do Vale do Silício, Adel Hesse conta o que é preciso para ter sucesso no empreendedorismo. If I have a good idea, how do I get started? The first thing to do is to make sure that you have an idea that you are passionate about. So what I recommend doing is looking at different things that excite you and looking at different things that anger you or upset you. Once you have a list of those things, you can start turning them into business ideas, and those business ideas are based on things that you care about. I don't encourage you to go in to launching a company saying, oh, it might fail. I think you need to try to succeed at all cost, but there will be failures along the way, and that's perfectly fine. What's the secret to make a successful business? Never giving up is probably the most important thing that you can do as an entrepreneur. So if you ask people and say, well, why does a company fail? And they might say, well, the company ran out of money, or the market wasn't very good, or maybe the business model was wrong. The reality is a company dies when a founder gives up. Today, people are fickle. They use a website for 5 minutes and never go back. They download an app and then delete it. If you don't understand why they're using your service, what is keeping them using it, then you can't build something that people love. You can't build something that people want. Marcelo, ele falou ali de nunca desistir. Conta pra gente, quantas reuniões com esses investidores você teve que fazer? Foi fácil ou não? Nem um pouco. A gente teve que fazer mais de 150 reuniões para você contar todos os detalhes, entrar nas questões financeiras, estratégicas. Realmente é bem duro, mas o que ele falou tem razão, essa história de nunca desistir. Eu tenho lá na empresa uma regra que eu uso até na minha vida, que chama dos 3 P's. Você precisa ter um bom plano, senão você não vai em lugar nenhum. Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter muita persistência e muita paciência, porque as coisas dão errado. Então você precisa cada dia acordar e matar mais um leão. E precisa acreditar muito, precisa ter muita fé também. Mas eu acho que vale a pena. Para usar a palavra da moda, tem que ter muita resiliência. Resiliência, tem razão. Não é mole, não. Agora, Padovani, e os empresários de um modo geral? Você está achando que eles estão mais otimistas para investir? Agora nessa virada de ano, voltar a botar dinheiro na economia, o que você está vendo? Acho que ainda tem uma cautela que é natural. Quando você sai de uma recessão dura, que foi a nossa, longa, profunda, a primeira reação é desconfiança. Então você não sai investindo rapidamente. Mas a gente já nota que os índices de confiança, no modo geral, da economia estão melhorando. E isso é uma fonte de estímulo. Na medida que você tira aqueles projetos que você tinha engavetado, esperado um pouco, você começa a reativá-los. Agora, é da própria dinâmica da economia, à medida que o consumo avança, que você vai gerando a demanda por mais investimentos. Então, eu acho que a trajetória, a previsibilidade, políticas responsáveis, menor confusão política, tudo isso dá uma limpada no ambiente e torna as pessoas um pouco mais corajosas em prestar dinheiro, consumir e principalmente investir. Marcelo, o que vocês fazem é vender seguros pela internet. O brasileiro já está preparado para consumir
apenas na internet, ele ainda precisa de uma intermediação, não é isso? A gente já está há um bom tempo fazendo isso, uns 5 anos, já fez mais de 300 mil vendas, e eu vou ser bem honesto com você, a gente nunca teve uma venda que foi 100% feita online. O seguro é um produto relativamente complexo, tem um linguajar técnico específico, e a gente precisa, assim, o brasileiro ainda precisa ter uma ajuda para concretizar. É um produto de longo prazo, a pessoa precisa efetivamente saber se na hora que ela tem um problema, um acidente, um sinistro, ela vai estar coberta. Então esse é um dos motivos pelos quais a gente está tendo sucesso, é porque a gente tem esse atendimento humano, faz toda a diferença. Tá, joia. Olha, rapaz, hoje é o Dia Internacional da Pasta, ou do macarrão. Um dia para celebrar e saborear macarrão, lasanhas, raviolis, nhoques, tortellines, aí a lista é longa. Ainda que o Congresso Mundial do Macarrão tenha ocorrido aqui em São Paulo, a gente vai para Buenos Aires falar com Ariel Palacios. Ô Ariel, tem um motivo bem justo pra gente estar indo aí pra Argentina para falar com você sobre isso, né? Explica pra gente. Vocês já jantaram? Ainda não. Pode mandar macarrão. Vou abrir o apetite, então. O Dia Mundial da Pasta foi criado em Roma em 1995 durante o primeiro World Pasta Congress, reunião dos maiores fabricantes mundiais. Dali para cá, a data é celebrada pelas indústrias desse setor, um setor criado, diz a lenda, graças aos chineses e que teve, o macarrão especificamente, um update e diversificação com os italianos. E graças ao Peru, por uma hortaliça originária dos Andes, o mundo deve o principal molho, o de tomate, porque o tomate é dali, ou do México, segundo alguns historiadores, mas de todas as formas é aqui do continente americano. O primeiro país consumidor de pasta per capita é a Itália, com 23,5 kg por ano. Em segundo lugar, a Tunísia, separada da Itália pelo Estreito da Sicília, com 16. Em terceiro, a Venezuela com 12 quilos. Mas esse país consumia pouca pasta há pouco mais de uma década. E não por influência italiana agora, mas sim pela mega crise econômica e a devastadora expansão da pobreza, disparou o consumo do macarrão. E aí, circunstancialmente, ficou com essa posição no ranking. Em quarto posto está a Grécia com 11 quilos. E a Suíça e a Argentina estão em quinto posto, empatados com 9 quilos e 200 gramas. No caso da Argentina, é um país que tem 52% da população de descendentes de italiano, a maior proporção no mundo, fora evidentemente da própria Itália. Os argentinos consomem pasta quase todos os dias em um leque bem mais amplo do que na região, indo muito além do macarrão. Eles também devoram fusillis, penes, raviolis, canelones, tortellones, tortellines, agnolotes, entre várias outras variedades que são bastante populares. Já no quesito produção, o maior produtor é a Itália, seguido pelos Estados Unidos. O Brasil está em terceiro posto, com uma produção de 1.200.000 toneladas anuais. Mas, dividindo o consumo pelos 200 milhões de habitantes, dá 6 quilos de pasta por ano. E bom apetite para todos. E recordo o que disse Federico Fellini, que dizia que a vida é uma combinação de magia e pasta. Mangia que te fa bene. Gente, só o Ariel mesmo. Bom apetite, meu querido. Bom jantar para você. Daqui a pouco a gente vai comer pasta. Agora, Ariel, nós ficamos curiosos aqui para saber como é que os argentinos comem tanto macarrão e se mantêm magros. Você tem um segredinho rápido para falar pra gente, não? É que você não está vendo aqui os pneus que estão acumulados aqui embaixo da mesa. Então esse enquadramento está ajudando, querido. Obrigada, viu? Um abraço para você. Olha, o Conta Corrente fica por aqui. Marcelo Fly, Roberto Padovani, obrigada pela presença de vocês. A você, muito obrigada pela companhia. Uma boa noite e até amanhã.